vamos falar sobre os gráficos quando aparecem na matéria de gases. Recapitulando, quando a gente tem a pressão constante, nós temos algo que é chamado de isobárica. Quando nós temos o volume constante, é chamado de isovolumétrica ou isocórica. E a temperatura constante é chamado de isotérmica. Como que eu consigo enxergar quem é constante dentro de um gráfico? Vamos lá. Nesse gráfico aqui, eu coloquei temperatura pela pressão. Poderia ser pressão e volume e temperatura, qualquer dessas variáveis. Colocando temperatura e pressão, vamos lá. No primeiro ponto, a gente tem A indo para B. Reparem só, em qual ponto que essa linha ela é constante? É no eixo da temperatura ou é no eixo da pressão? Como assim constante? O valor, quando ele fica fixo, o valor não varia. Imaginem aqui comigo, qualquer valor. Vamos supor que aqui é o número 10, aqui é o número 20 e assim por diante. O eixo de A para B, em temperatura, está variando. O que não acontece na pressão. Na pressão, supondo que aqui é 1, toda A para B fica fixado na pressão número 1. Então, a gente consegue concluir que de A para B, nós temos pressão constante, ou seja, é isobárica. Perfeito. Outro ponto para ser visto. De B até C. De B até C, quem que está fixado? É a pressão ou é a temperatura? No caso da pressão, a gente tem ela variando, imaginando vários pontos aqui. O que não acontece no caso da temperatura. Aqui eu tinha imaginado que a temperatura 10 fica na temperatura 10 o tempo todo. O que significa que de B para C, nós temos a temperatura constante, ou seja, a isotérmica. Beleza. E, por último, é o volume. Gente, uma dica. Toda vez que não aparece nos eixos, então nesse caso eu coloquei temperatura e pressão, então o volume não apareceu nos eixos, é o volume, nesse caso, que vai ser o eixo que está tortinho aqui na diagonal. Se por acaso tivesse um gráfico de pressão e volume, seria a temperatura esse eixo em diagonal. Entenderam? Então, de C para A, eu tenho que a temperatura, ela varia. A pressão, ela varia. Então, só pode ser o volume constante. É isso. Espero que tenham gostado.